Você já se perguntou o que aconteceria se a gente pudesse cavar um túnel de um extremo ao outro, passando pelo centro da Terra, e você soltasse alguma coisa de um lado? Já se questionou a respeito disso? Pois neste vídeo a gente vai aprender o que acontece. Se você tem interesse em saber disso, deixa logo o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para receber aquele aviso esperto quando tiver um vídeo novo. Quer aprender física comigo? Eu tenho meu curso aqui no site professordouglasgomes.com, então vem comigo. A lei da gravitação universal de Newton nos diz que a força de interação entre dois corpos de massa, um de massa mzão, que no caso aqui é o planeta Terra, o outro de massa mzinho, que é esta maçã que eu desenhei aqui, esta força vai ser diretamente proporcional a cada uma das massas. O que isso quer dizer? Se a massa da maçã dobrar, a intensidade da força dobra. Se a massa da Terra dobrar, a intensidade da força dobra. Então, isso é a proporcionalidade. Por outro lado, esta força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso quer dizer que se nós dobrarmos a distância, a força cai por 2 ao quadrado, fica 4 vezes menor. Então, mais ou menos essa é a relação, de tal maneira que na equação nós temos esta expressão, a força é igual à constante da gravitação universal. Esta constante G, ela é aproximadamente igual a 6,7 vezes 10 elevado a menos 11, se a gente medir a força em newtons, as distâncias em metros e as massas em quilogramas. Então, este aqui é o valor da nossa constante da gravitação universal, vale em qualquer lugar do universo. Sabendo disso, a gente precisa ver que essa distância é a distância entre os dois centros dos objetos. Isso quer dizer que a gente considera que toda a massa da esfera do planeta está concentrada no centro do planeta. E toda a massa da maçã está concentrada no centro da maçã. Este centro ganha um nome chamado centro de gravidade. Mas vem aí uma outra pergunta. Douglas, e o que aconteceria se eu entrasse no planeta? Bem, essa expressão aqui, ela funciona muito bem quando a gente está do lado de fora do planeta. Se nós entrarmos nele, a situação vai mudar um pouco. Vem comigo para a gente estudar essa parte. Se a gente tivesse um planeta que fosse só uma casca, ou seja, oco por dentro, e esférico, nós vamos usar a esfera como nossa referência, porque se for levemente deformado, isso pode dar problemas para a gente. O que a gente vai ter aqui? Neste ponto, não vai haver força gravitacional. É possível provar que a força gravitacional que vai atuar aqui sobre esta maçã vai ser zero. Como é que nós provamos isso? Nós podemos usar o seguinte artifício. Nós vamos chegar aqui e pegar duas regiões da nossa esfera. Uma região que seria a região da esquerda, e você pode fazer isso para quaisquer dois pedaços. Eu estou escolhendo esta região aqui só porque eu achei que ia ficar bonitinho. Vamos dizer que aqui, nesta situação, existe uma massa mzão 1 e aqui uma massa mzão 2, uma de cada lado. Você, em um primeiro momento, poderia pensar que a força com que é puxado para a esquerda é a mesma força com que é puxado para a direita, mas isso não vai ser verdade. Por que não? Porque deste lado aqui nós temos mais massa. Como assim? Pelo fato de você ter mais massa desse lado, apesar de você ter esta superfície a uma distância grande, maior, então aqui, ó, você tem uma distância grande maior, uma massa maior. Lembra que a força é proporcional à massa e inversamente proporcional ao quadrado da distância? Isso quer dizer que você vai conseguir uma força F1 aqui deste lado de mesmo valor que a força F2 do outro. Aí você se pergunta, mas por que mesmo que vai ser igual? Porque aqui desse outro lado nós temos menos massa, ok? Mas apesar de termos menos massa,
nós temos uma distância menor. Vou colocar aqui para você lembrar, a força gravitacional é G, mzão, mzinho, sobre a distância ao quadrado. Então, quando você tem uma massa maior, para compensar, você tem uma distância maior também, e as duas forças acabam se cancelando. Quer ver essa conta? Vou te mostrar. Observe que na geometria espacial, quando você tem dois cones semelhantes, que é o caso aqui, a gente pode usar a seguinte proporção. O valor da área está para a distância ao quadrado, assim como o valor da outra área está para outra distância ao quadrado. As áreas são proporcionais às linhas elevadas ao quadrado. Isso é um princípio lá da matemática. Isso quer dizer que a razão entre as áreas é a mesma razão entre as distâncias, só que elevadas ao quadrado. Agora vamos acrescentar o seguinte fato. A massa aqui é proporcional à área. Quanto maior a área, maior a massa desse pedaço de casca do planeta. Então, m1 sobre m2 é igual a A1 sobre A2, mas A1 sobre A2 é igual a D1 ao quadrado sobre D2 ao quadrado. Logo, eu posso dizer que m1 está para D1 ao quadrado, assim como m2 está para D2 ao quadrado. Se m1 sobre D1 ao quadrado é igual a m2 sobre D2 ao quadrado, olha o que a gente pode escrever. F1, que é G m1 vezes mzinho sobre D1 ao quadrado, e F2, que é G mzão 2 mzinho sobre D2 ao quadrado, vão ser iguais, porque estes dois pedaços aqui da equação que a gente montou têm o mesmo valor. Daí, no interior de uma casca oca, a gente não teria gravidade. Haveria gravidade fora dela. Então imagina que legal seria isso. Se a Terra fosse oca, a gente teria aqui fora gravidade, mas cavando um buraco para o interior da Terra, entrando ali, a gravidade seria zero. Você ia ficar lá flutuando dentro da Terra. Infelizmente isso não acontece. Vamos supor que a Terra seja maciça e tenha uma densidade aproximadamente constante ao longo de todo o volume dela. Considerando a Terra homogênea, vamos colocar aqui a maçã caindo aqui no meio da sua queda. Como é que nós seríamos capazes de calcular a gravidade aqui? Nós vamos ter de dividir esse nosso planeta homogêneo, que deve ter uma densidade constante. Eu vou chamar a tal da densidade do nosso planeta de uma letra grega μ. μ seria a razão entre a massa do planeta e o volume deste planeta. Então, nós vamos dizer que a densidade μ do planeta Terra é constante em toda a extensão dele. Agora vem a segunda parte da nossa ideia. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos tratar como se o nosso planeta Terra fosse dividido só na nossa cabeça em duas partes. Uma parte que está aqui para dentro, para o centro, e uma parte que está para fora, como se fosse uma casca. Como assim? Deste jeito. Então, tá vendo esse pedaço aqui laranja, amarelado? Este pedaço aqui amarelo, ele está para dentro em relação à nossa maçã. Mas esta parte azul seria uma casca em relação à maçã. Logo, a parte azul não cria força gravitacional na maçã, só essa parte amarela. Nosso maior desafio, então, vai ser obter o valor da força que vai atuar sobre essa maçã. Observe que a densidade é a massa sobre o volume. O volume de uma esfera é 4/3 de π vezes o raio da esfera ao cubo. Isso daí são equações da matemática, da geometria espacial. A densidade da Terra como um todo é a mesma densidade desta parte amarela. Então, se eu for calcular a densidade da Terra como um todo, seria a massa sobre 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Se eu for calcular a densidade desta parte amarela, vai ser essa massa que eu chamei de MI, massa interna, eu gosto de usar essa expressão. Então, essa massa interna dividido por 4/3 de π vezes este raio daqui para cá que eu chamei de x ao cubo.
Cancelando estes 4/3 de π que aparecem nas duas partes, eu vou encontrar que esta massa aqui de dentro é a massa total da Terra vezes x ao cubo dividido por raio ao cubo, que é o raio todo da Terra. Agora nós vamos fazer a conta da força gravitacional que vai atuar sobre a nossa maçã. Vamos continuar. Lembrando que a força gravitacional é a constante da gravitação universal, massa. Interna aqui, massa da maçã dividido por x ao quadrado, isso vai ser igual a g vezes, onde tem esta massa interna, eu vou pegar o resultado dali. Fazendo isso, a gente consegue resolver o nosso problema. Por quê? Porque nós vamos encontrar que o valor da gravidade, cancelando aqui o que dá para cancelar, né, este cubo aqui com aquele x ao quadrado, né, a gente vai dizer que a força é dada por essa expressão, mas a massa da Terra é constante, a massa da maçã é constante, a constante da gravitação universal é constante e o raio da Terra é constante. Isso significa que a força é proporcional à distância x que a maçã se encontra do centro do planeta. Então, quando estiver aqui bem no centro, o valor da gravidade vai ser zero. Mas olha que interessante. Enquanto a maçã vem caindo, vai tendo força puxando até o meio do caminho. Quando chega ao meio do caminho, ela vai estar com uma velocidade bem grande. E por estar com grande velocidade, ela vai continuar. Mas a partir do centro, ela começa a ser freada. Vamos voltar para o desenho inicial da nossa aula e ver o que aconteceria nesse caso. Se você abandonar aqui ao alto uma maçã, esta maçã vai começar a cair e ganhar velocidade. Aqui, bem longe do centro da Terra, a gravidade é intensa e vem puxando, vem acelerando esta maçã, que vem ganhando velocidade, mas a intensidade da força vai reduzindo. Esta redução na intensidade da força vai fazer com que a força, quando a maçã passar pelo centro exato do planeta, não esteja sob a ação de força. Mas a partir daqui, ela que já vem no embalo, ela começa a ser freada pela força gravitacional, que vai aumentando à medida que a maçã vai chegando ao outro lado da Terra. Chegando lá, uma outra pessoa pode pegar essa maçã e comer. Agora, tem um jeito de você calcular o tempo que demora para essa maçã dar essa volta. A conta que eu deixo aqui para você diz que a força é a constante da gravitação universal vezes a massa do planeta vezes a massa do objeto vezes x dividido pelo raio do planeta ao cubo. Mas a massa da Terra é 6 vezes 10 a 24 quilos, o raio 6,4 vezes 10 a sexta metros e a constante da gravitação universal no Sistema Internacional de Unidades é 6,7 vezes 10 a menos 11. Fazendo a substituição desses valores naquela fórmula e simplificando, nós chegamos aqui. Quando você tem uma força que é uma constante vezes x e aponta para o centro, você tem o que nós chamamos de um movimento oscilatório harmônico simples, o famoso MHS. A constante do MHS seria este valor aqui, constante que está multiplicando o x. O tempo de ida e volta é dado por 2π raiz quadrada de m sobre a constante do MHS. Na hora que nós fazemos a substituição, as massas se cancelam. Então, independente de ser uma maçã, ou de ser um jegue, ou de ser um elefante, ou um trator, se você soltar aqui, o tempo que ele vai demorar para ficar indo e voltando, fazendo as contas, é de 5.070 segundos, aproximadamente 84 minutos. Em outras palavras, se a gente pudesse fazer isso daqui, o tempo que ia demorar para chegar ao outro lado do mundo seria de 42 minutos. Sensacional, não é verdade? Mas eu vou te contar um segredo. Se você estivesse passando aqui pelo meio do caminho no planeta Terra, você estaria com a incrível velocidade de 8 km por hora, não,
por segundo. Em 1 segundo, você vai passar 8 quilômetros. Então é uma velocidade bem considerável. A rigor, nós teríamos resistência do ar. Aqui no meio do caminho, as temperaturas seriam muito grandes. A gente sabe que há uma grande temperatura no interior da Terra. Mas isso tudo aqui é uma brincadeira com a teoria da gravitação universal de Newton, que a gente faz. E é importante saber porque isso já caiu em várias provas. E é um excelente raciocínio lógico-matemático para você fazer. Então, da próxima vez que pensar, eu quero chegar rápido à China, você deve se soltar e vai chegar lá em 42 minutos. Chegando lá, é só se agarrar em algum lugar que lá a sua velocidade estará zero também. Sendo a Terra uma esfera homogênea, de acordo com o modelo que a gente adotou, à medida que nós vamos saindo aqui do centro da Terra, onde a gravidade é zero, a gente vai tendo um aumento linear do valor da gravidade até chegar aos 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou 9,8 newtons de força para cada quilo de massa que você tem. Na superfície da Terra, nós estaríamos a 6.400 quilômetros aproximadamente do centro da Terra. À medida que nos afastássemos aqui desta superfície, nós teríamos uma redução no valor da gravidade, que a distâncias infinitamente grandes seria praticamente zero. Tudo bem? Bom, gostou aqui desse nosso encontro bem matemático dessa vez? Deixe o seu joinha, vai ser uma alegria enorme ter você aqui com a gente. Se você quiser ver mais vídeos do canal, ative o sino das notificações se inscrevendo aqui no nosso canal. Além disso, quer aprender física comigo? No meu site, professordouglasgomes.com, você vai ser sempre muito bem-vindo. Até uma próxima, a gente se vê!